Fala galera do Mindset, tudo bem com vocês? Hoje a aula é marcada por um reencontro, certo? Voltei aqui para falar sobre um momento subsequente ao quinhentismo. E eu estou falando de barroco. Você já se perguntou o que é barroco? O que significa isso? Ele também tem outro nome quando a gente começa a estudar. Seiscentismo. Lembra que a gente lá no quinhentismo entendeu que os anos de 1500 é o que caracterizam esse nome? Aqui também não vai ser diferente. Por quê? Historicamente, nesse período dos anos de 1600, em que o processo de colonização do Brasil vai se intensificar de tal forma que as expressões literárias também vão assumir uma nova postura com características ainda presentes de uma literatura europeia. Como assim, professor? Como eu sempre começo, não adianta falar de literatura sem história, porque é dela que a gente depende agora para a gente poder entender o que é esse barroco e o que é esse seiscentismo. Então, o contexto histórico que está relacionado ao barroco se inicia com uma relação dicotômica muito presente aqui dentro dos anos de 1600, que é a Reforma Protestante versus Contra-Reforma. Então, recapitulando lá, lembra que, pegando a história emprestada, lembra que Martinho Lutero ele foi responsável por movimentar, chega para lá na Igreja Católica e começar a impulsionar outras formas da gente poder conduzir a fé cristã? Então, a esse evento, a gente tem o nome de Reforma Protestante. Protestar justamente do protesto vinculado à figura de Lutero, certo? Que, aliado e com apoio à burguesia, que defendia os interesses mercantis e capitalistas. Se a igreja entende que o lucro é uma atividade pecaminosa, que está agindo de má fé, certo? Muito mais prático eu entender que seria interessante eu me vincular a uma nova igreja que não visse dessa maneira para impulsionar o que a gente vai ver depois na Contra-Reforma, que não deixou de ser aliada das grandes navegações do Brasil. Beleza? Então eu tenho aqui a Reforma Protestante e a Contra-Reforma agindo numa relação de dicotomia, de contraste, de oposição. E é essa que vai ser uma das grandes características aqui da nossa aula relacionada ao barroco. Perceberemos que ao longo das questões, das análises comparativas do Enem e das compreensões quanto à linguagem e quanto às figuras presentes nessa linguagem, a gente vai entender que o barroco ele vai persistir no Brasil de tal forma que a Companhia de Jesus, responsável por trazer essa contra-reforma e impedir que a reforma protestante se vinculasse a esse novo momento da história de Portugal e do Brasil, também vai ser responsável por marcar sua presença no Brasil colônia, certo? E aí, alguns historiadores, me corrija se eu estiver enganado, mas alguns historiadores, eles gostam de marcar o início do processo de colonização do Brasil lá na época de 1530, Mas é importante entender que se estabelecer, se instaurar dentro desse país, também surgir a necessidade do crescimento de novos centros urbanos. Os primeiros centros urbanos que se vincularam ao processo de colonização do Brasil estão instaurados em Recife e Salvador. Ou Salvador e Recife, uma ordem cronológica aqui. Essa aqui que foi a primeira capital do Brasil e aqui que está pertinho da gente, a capital de Pernambuco. Porque estão relacionados a capitanias que deram certo. Lembra lá que o processo de colonização do Brasil foi marcado pela inserção de novas culturas, no sentido de produção agrícola e extração de recursos minerais e tudo mais e tal. E também
pela questão da pela escravidão dos índios, certo? Lembre-se que o negro é uma figura que vai estar vinculada à escravidão pelo insucesso da escravidão indígena, já é? Esses que, querendo ou não, estavam aqui protegidos pela igreja. Uma vez que a igreja entendia, como eu já falei na aula de quinhentismo, que os índios, por serem nativos, estarem sendo descobertos junto com a terra, né, vieram de bandeja, eram pagãos, de tal modo que ainda precisariam passar pelo processo de cristianização, pelo processo de conversão. Então, a Companhia de Jesus, que agora a gente vai ver sob a perspectiva literária do padre Antônio Vieira, se caracterizou principalmente por impedir que a escravidão se vinculasse de uma forma massiva contra esse povo, porque isso aqui, querendo ou não, atrapalharia os planos da igreja de catequizar, de poder evangelizar. Senão a palavra de Cristo, né, trazida por eles, não estaria fazendo muito sentido. E agora, para a gente poder entender ainda mais sobre o que é o barroco no Brasil, certo? Eu não posso me desvincular de algumas das características que estavam presentes no barroco desde a Europa, certo? Que vão ser trazidas para cá com intenções similares, uma vez que a defesa dessas características estão sendo marcadas pelos intelectuais e pelos artistas de sua época. Na música, na pintura, na literatura, na arquitetura e assim como em outros momentos, certo? O barroco vai estar presente principalmente por trazer à tona essa oposição, esse contraste dentro das suas respectivas artes às quais está ligado. Por exemplo, na música, a gente pega obras como de Johann Sebastian Bach, né? A grande alternância, oscilação de notas graves e notas agudas, né? Dentro da expressão necessária para montar esse pessimismo que muitas vezes a sua obra vai trazer, é barroco. Obras de Caravaggio, certo? Como Tomé, né? Aquela imagem de Cristo em suas chagas, sendo tocado por São Tomé. Você vê que o Cristo está sempre muito claro e os outros demais santos, outras figuras, são muito escuras, né? Esse contraste de cores, certo? Também é barroco. Na literatura, a gente vai ver que no Brasil, por exemplo, a relação de dicotomia, de oposição, ela é marcada principalmente pela presença de figuras de linguagem ou de palavras rebuscadas que muitas vezes vão causar essa oposição, como sol e lua, noite e dia, claro, clareza, escuridão e por aí vai. Então, essa relação de oposição e de contraste é o que vai determinar, principalmente, quando a gente chegar ao nosso barroco presente no Brasil. E olha só, por se tratar de um momento histórico-literário que vai trazer à tona contradições e contrastes presentes dentro da igreja, das igrejas, né, que agora tem algumas que estão em formação, certo? As representações bíblicas por parte dos jesuítas vão estar cada vez mais firmes para poder estabelecer um novo pacto da Igreja Católica com os seus fiéis. Então, é importante frisar que peças de teatro que já estavam sendo colocadas no quinhentismo, poemas, sermões, tudo isso vai vir aqui como uma forma de entender que o caminho da Igreja Católica é o caminho da salvação. Então, cada vez mais, principalmente dentro dos centros urbanos como Salvador e Recife, que eu havia mencionado, que vai estar infestado de interesses alheios à igreja, né, e outras proliferações de pecaminosas por estarem em desenvolvimento, certo? Vão ficar marcados pela construção de edificações vinculadas à própria Igreja Católica, assim como as ruas e edificações e mercados sempre vão ter como base, certo, a ideia de que
o cristianismo tem que estar presente o tempo todo, onde quer que as pessoas andem, beleza? E, por falar em literatura, eu não posso dispensar como eu vou identificar que aquela literatura que eu estou vendo numa questão se trata de barroco. A gente vai ver daqui a pouco que os autores como Padre Antônio Vieira e o poeta Gregório de Matos vão se preocupar em manter uma estrutura literária, seja por soneto, ou seja por sermão, por reflexão, né, vinculada a uma linguagem rebuscada, uma linguagem complicada, uma linguagem que tem certos obstáculos ali para que se forneça uma compreensão, um entendimento, né? E, além disso, o conteúdo desses textos passa por um pessimismo de tal forma que, uma vez que, para restabelecer os novos pactos da Igreja Católica com os leitores, da Igreja com seus leitores, uma vez que o homem ele vai se pegar de novo naquele questionamento: será que a minha conduta vai me levar ao céu? Ou realmente eu estou condenado ao inferno e a viver do pecado? Já é? Esse novo estilo de vida, essa nova reflexão, vai permitir que esses autores possam confirmar os interesses da literatura, que a gente vai ver daqui a pouco, com as intenções em torná-las públicas e reflexivas. Já é? E além disso, certo? Por se tratar de literatura, a gente vai ver que Gregório de Matos é um poeta, certo? Que vai se valer muito desse danadinho do soneto, que já vou falar dele. Mas, só para recapitular, isso aqui é uma forma fixa ou estrutura poética formada de 14 versos, né? 2 quartetos e 2 tercetos. E já eu vou falar isso. Tá, professor, mas por que existe essa preocupação com a forma? Certo? Lembra que a estética dentro do barroco, então dentro da música, da pintura e da arquitetura, é uma característica marcante? Como é que eu posso trazer também essa estética na literatura? Invocando aí esse tipo de estrutura, esse tipo de formato. O soneto estava cada vez mais em desenvolvimento, e a gente vê que autores como Camões, que não necessariamente estão inseridos no barroco, vem se vinculado ao soneto como uma compreensão estético-literária necessária para marcar aquele tempo, para marcar aquela época. Já é? E aí, não menos importantes, certo? Eu tenho aqui, além do uso das figuras de linguagem, certo? A relação de certas ideias, o uso presente de figuras de linguagem como antítese, como paradoxo, oxímoro. Eu tenho a figura presente aqui de duas estratégias literárias, que seria o cultismo e o conceptismo, que vão desenvolver, certo, a literatura do barroco de tal forma que ela possa se destacar pelas palavras e pelo pensamento. Beleza? Cultismo, lembra só. Cultismo, culto, norma culta, jogo de palavras. Conceptismo, concepção, ideia, jogo de ideias. Então, professor, como eu posso fazer para entender essa literatura e onde é que eu posso buscá-la para ver na íntegra? Antes de eu chegar nas questões, certo? Vamos conhecer um pouquinho de quem são esses autores e essas obras, tá? Eu tenho aqui o Padre Antônio Vieira, representante maior da Igreja Católica, do barroco, né, da Igreja Católica no Brasil, certo? Trazendo os seus sermões. Esses sermões vão vir recheados de reflexões necessárias para que o homem que está lá na colônia, né, e os índios também que estão querendo esse processo de conversão, ele possa se pegar, se questionar a respeito da sua conduta e dos dizeres pecaminosos, né, que a igreja condena. E, além de Antônio Vieira, eu vou ter aqui os sonetos de Gregório de Matos, figura marcante no barroco, principalmente
ganhou até um apelido de Boca do Inferno, certo? Mas que, a partir da estética, da estrutura de soneto, certo? Ele vai deixar presente na sua literatura esse contraste, essa oposição, tanto em jogo de ideias como em jogo de palavras, tanto pelo cultismo como conceptismo, principalmente fazendo um contraste às intenções da lógica literária de Padre Antônio Vieira. Beleza? Agora a gente vai dar uma olhadinha nas questões, certo? E, dentro dos próximos capítulos, a gente entende melhor como foi que ficou essa história do Barroco e no que ela vem se transformar, uma vez que o Brasil já vai estar começando a recriar essa identidade. A gente vai ver que o Enem e que a história desse Barroco aqui é transmitida dentro dos vestibulares, principalmente com características que se vinculem à história do nosso país. Muito obrigado.